de novo? Isso. É isso? Agora, o que aconteceu? Parece que compartilhou, né? É isso aí. Agora a gente está gravando o vídeo, doutor André. Então, a gente vai começar a falar agora para o pessoal que está assistindo, que a gente vai compartilhar esse vídeo com vocês. Depois, hoje, especificamente, a gente não conseguiu fazer ao vivo, fazer live, né? Então, a gente vai deixar esse vídeo gravado para vocês, essa palestra, esse bate-papo. Então, hoje a gente tem aqui o doutor André Luiz, que vai fazer, como sempre, uma ótima fala para a gente, vai falar um pouquinho sobre fazer o bem sem ostentação. E como subtítulo é que não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita, certo? É isso? Falei certo, doutor André Luiz? Isso mesmo, isso mesmo. Então, boa noite, muito prazer, muito bom estar com você. Você hoje vai trazer um estudo para a gente, vai compartilhar alguns slides. Então, fica à vontade, se você quiser. Está vendo? Sim, está vendo, eu estou vendo você agora. Você pode começar a compartilhar, se quiser dar boa noite, fica à vontade. Tá. Boa noite a todos. Desculpe aí a demora, a questão da tecnologia, às vezes, nos atrasa em algumas coisas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Centro Espírita André Luiz por esta oportunidade de trazermos um tema do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos falar sobre fazer o bem sem ostentação. E o subtítulo é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tudo bem, Adriana? Tudo certo? Perfeito. Pode compartilhar a tela. Então, tá. A hora que você quiser começar, está com você agora. Então, eu posso começar agora, nesse momento? Pode, à vontade. Dá um ok aí. Ok. Então, vamos falar sobre fazer o bem sem ostentação e no subcapítulo, que é o capítulo 13, o Não saiba a vossa mão esquerda, tem o subcapítulo Fazer o bem sem ostentação. Então, vamos primeiro ler o texto de Mateus, capítulo 6, de 1 a 4, que está neste capítulo 13 do Evangelho. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas. Pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. No item 2, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então, nesses dois textos, muito bem elaborado, né, nas Escrituras, nós temos, então, a primeira pergunta que surge. Que significam as palavras de Jesus? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então, Jesus se utilizava nos seus ensinamentos muito de parábolas, que eram pequenos contos, né, com grande significado moral, e Jesus também utilizava muitas analogias. Então, o que Jesus quis dizer
não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então, a resposta seria isso. Que devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar o irmão necessitado, e não como meio de chamar a atenção sobre nós mesmos. Perfeito. Né? Então, tem muitas pessoas, infelizmente, que, ao ajudar, elas prestam um auxílio, uma ajuda, com segundas intenções, né? De serem vistas, promover uma publicidade ao entorno daquela obra de caridade. Muitas vezes até constrangendo, né, a pessoa que é ajudada. Constrangendo. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Então, a mensagem que fica nesse primeiro tópico aqui da nossa palestra é a seguinte: tendes cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Não saber a mão esquerda o que dá à direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Então, essa palavra-chave é importante: modesta. Devemos ser modestos quando praticamos um bem, quando nos utilizamos de alguma ação de bem ao próximo. Temos que fazer isso com muito silêncio. Vamos falar isso daqui a pouco. Então, é a chamada caridade do silêncio. Quando nós auxiliamos e ajudamos silenciosamente, significa, primeiro, ajudar sem alardear. O que é alardear? Significa se vangloriar, se exibir, fazer alarde. Isso é ruim quando se trata da caridade cristã, gente. Isso são os ensinamentos de Jesus. E, sobretudo, além de ajudar sem alardear, devemos ajudar sem fustigar, sem admoestar. O que significa isso? Né? Estamos lá no centro, aí aparece uma pessoa lá em desequilíbrio, querendo ajuda, e a gente conhece aquela pessoa. Fala, nossa, esse fulano aqui no centro, pelo amor de Deus, esse indivíduo aí, ele já aprontou todas aí na sociedade. Indivíduo sem moral, sem... Isso tudo vai no nosso pensamento, que estamos julgando aquela pessoa que estamos vendo, entrando, por exemplo, na casa espírita. Não é? Então, a gente faz um julgamento daquela pessoa pelo pensamento. E há pessoas, inclusive, que não ajudam as outras, porque conhece o passado daquela pessoa. Isso chama-se fustigar, admoestar. Isso é uma falta de caridade. E todas as vezes que formos ajudar alguém, temos que ajudar sem alardear, sem nos vangloriar e sem fustigar. Está bem entendido até aqui? Está perfeito, muito bem claro. Tudo que você está apresentando. A segunda pergunta é a seguinte: por que Jesus afirma que os que alardeiam a caridade praticada já receberam a sua recompensa? Tem pessoa que passa, né? Aqui está um exemplo de uma selfie, caridade de selfie, né? A pessoa dando uma esmola, um alimento a uma pessoa muito carente na rua, pega o seu celular e faz uma selfie, né? Fotografando aquela caridade. Está acontecendo muito. Isso estava acontecendo muito na África, né? Também. Isso. Estava virando turismo para isso, né?
Isso, a pessoa filma e que, olha, estou dando aqui um prato de comida, como é que é o nome da senhora? A senhora está recebendo agora. A pessoa filma, vai para a mídia. Gente, isso é uma coisa totalmente contrária aos princípios do Cristo. Caridade, você dá com a mão esquerda e a mão direita não fica sabendo. É um sentido figurativo que Jesus criou. Então, de novo, por que Jesus afirma que os que alardeiam a caridade já receberam sua recompensa? Porque quem assim age o faz movido por orgulho e vaidade, a fim de merecer os elogios das pessoas. Tem pessoa que gosta de aparecer fazendo a caridade. E sendo esse o seu propósito, o reconhecimento público já lhe basta, porque o seu orgulho foi satisfeito. Então, se a pessoa faz um alarde, uma caridade, vai para a mídia, vai para a fotografia, vai para o filme, etc., aquilo ali está satisfazendo a vaidade e o orgulho dela. Então, ela vai ser reconhecida publicamente pelas pessoas que vão ver aquilo, mas não vai ser reconhecida pela espiritualidade. Porque quando dermos esmolas, quando derdes esmola, não trombeteeis, quer dizer, trombetear, né? Falar alto, dizer que está ajudando, né? Através da vaidade. Então, a prática do bem com ostentação, prestem bem atenção nisso, é demonstração real de inferioridade moral. Olha que coisa profunda isso. Então, a prática do bem com ostentação é demonstração real de inferioridade moral. Então, como devemos agir para auxiliar o nosso próximo? Ajudando o nosso irmão discretamente, em segredo, cuidando em ocultar nosso gesto e dando graças a Deus pela oportunidade que nos concede de praticar a caridade. É isso, em segredo, em sigilo. Porque na prática da caridade, o maior beneficiado não é quem recebe, mas aquele que pratica. Porque quando doamos, nós recebemos em troco as vibrações daquela pessoa que está recebendo a nossa ajuda, a presença do mundo espiritual, né? Nos tirando algum sofrimento, alguma intranquilidade, algum sentimento de vazio, de infelicidade. Então, temos que ajudar com sigilo, com segredo. O altruísmo está diretamente ligado aos seres, os espíritos mais evoluídos, né? Então, sim, você já ganha nesse passo, né, a mais na escada evolutiva, né? Nesse degrauzinho a mais que você... Então, você já está recebendo a sua própria evolução, né? Que é o que você disse, a presença dos espíritos, né, benfeitores. Já estão te auxiliando. Que aí, quer dizer, quanto mais você compartilha a presença desse tipo de espírito, né, melhor você está. Mais em equilíbrio você está. Exatamente. Muito bom. Nós dividimos, Adriana, a caridade, a grosso modo, ela é dividida em dois tipos. A caridade material, que é a ajuda humanitária. Você dá um dinheiro a alguém, um transeunte, um prato de comida, dá um agasalho, uma roupa, né? Ajuda a construir a sua casa. Isso é um modo muito fácil de fazer, principalmente para quem já tem recurso, né? Eu dou ali aquela quantidade de dinheiro, mato a fome de uma pessoa faminta. Isso aí é caridade material. Isso aí, alguns nem gostam de chamar isso de caridade, gostam de chamar de ajuda humanitária. Agora, e a caridade moral? A caridade moral é a mais difícil de ser realizada. Por quê? Porque ser caridoso é suportar uns aos outros, você suportar algumas pessoas de convívio difícil, saber calar para que o outro mais tolo possa falar, saber se fazer surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Caridade moral é ajudar silenciosamente,
é perdoar, é ter tolerância, indulgência, é assim. ser benevolente, é ser tolerante. Perfeito. Então, quando se pratica caridade material, dá-se o que se tem. Quando se pratica caridade moral, dá-se o que se é. Aí alguns perguntam, mas como eu posso fazer a caridade se eu não tenho recursos materiais? Você pode ajudar alguém em pensamento, orando por um doente, por um necessitado, por um desencarnado. Posso fazer a caridade dando bons conselhos, tendo um tempo para conversar com alguém. Isso é uma forma de caridade. Quantas pessoas nos procuram para pedir uma orientação? Né? Às vezes damos uma orientação. No centro mesmo, quantas pessoas chegam e aquela pessoa que está de plantão ali no acolhimento, que vai praticar esse tipo de caridade, vai receber aquele irmão que está vindo a primeira vez pelo centro. E ali ele já faz, já dá o conselho, ele já pode orientar a pessoa. O que ele vai ler de doutrina, dando os horários de funcionamento do centro, acolhendo o paciente, aquele irmão fraternamente. Isso já é uma forma de caridade. Posso também fazer a caridade em ação. Um exemplo típico é ser tarefeiro na casa espírita. É uma ação, é uma caridade. Fazendo uma palestra ou conferência é uma forma também de caridade moral. Não é? Emmanuel nos diz que a maior caridade que a gente possa fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Podemos ajudar os necessitados em uma catástrofe. Não é? Eu posso ir lá e ajudar fisicamente, visitando os lares famintos, fazendo uma roupa. Quantas senhoras, né, vão lá para o centro para costurar, fazer o agasalho, fazerem roupas? Isso é uma forma também de ajudar sem que a pessoa tire algum dinheiro do bolso. Então, no livro dos Espíritos... Se a gente for no termo americano, né, time is money, de qualquer forma, o dinheiro tem o tempo, perdoa, o tempo tem um valor inestimável, né? Porque... Exatamente. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Questão 886. Eu sempre falo nas palestras. É benevolência, é o BIP, né? o perdão das ofensas e a indulgência ou compreensão pelos defeitos alheios. É um tripé, a caridade está no tripé. Mas existe também o pentágono cristão, que além do tripé da indulgência e benevolência, nós sabemos que a caridade ela está sustentada pelo sacrifício que nós fazemos por alguém, ou pela nossa sociedade, ou pelo nosso município, ou pelo centro espírita, ou pela nossa família, e o devotamento. Né? Se eu junto todos esses fatores, eu estou caminhando para a minha perfeição espiritual. Que a benevolência é ser bom. Lembrar que o perdão é via dupla, eu tanto humildemente posso pedir como eu posso conceder. E a indulgência é se colocar no lugar do próximo. Tem um viésinho na indulgência que é a empatia. A empatia está ligada também à indulgência. A empatia que pela sua imaginação, você se colocar no lugar de alguém que sofre, ou se colocar no lugar de outra pessoa. E chama-se empatia. Também é uma forma de caridade. Tão difícil hoje em dia, né? Assim, ao mesmo tempo, eu não sei se é difícil, eu acho que muitas pessoas já conseguem vislumbrar de forma mais fácil essa empatia, mas quanto mais você observa, mais você consegue também enxergar a massa sem empatia em determinadas situações. Né? Assim, às vezes até num caso polêmico, né? Onde uma pessoa toma uma atitude, mas porque ela se sente coagida, porque ela se sente, né? Então, parece simples, mas eu acho que nos momentos mais difíceis é onde se torna mais difícil você observar essa empatia nas pessoas.
né, nos momentos de crise. Porque quando é fácil, né? No momento Com simples, certeza. né? Mas no momento, assim, né? Principalmente de questão de justiça, de ação e reação, eu acho que você observar e ter um pouquinho de tolerância, de indulgência, fica um pouco mais complicado, né? E a outra pergunta, o bem feito com ostentação consegue auxiliar o necessitado? Essa é uma pergunta. Materialmente é possível. Moralmente, porém, causa mais mal do que bem, uma vez que o beneficiado sente mais carência de solidariedade quando o humilhamos em nosso auxílio ruidoso. Olha, gente, olha aqui. Quando você auxilia ruidosamente, né, e o beneficiado ele se sente humilhado, né? Principalmente quando nós fustigamos. Estamos ajudando, queremos ajudar, mas fustigamos, né? Apontamos a moral daquela paciente, julgamos o que ele fez. No final, vou contar uma história relacionada a isso. Então, a verdadeira caridade ela é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar. Então, a prática da caridade, sendo o dever de todos nós, dispensa qualquer ato de reconhecimento ou recompensa. Então, nós temos que dar sem pensar em recompensa, sem segundas intenções. Infelizmente, na nossa sociedade, que é estritamente materialista, né, ou grandemente materialista, muitas pessoas ajudam as outras com sentido de recompensa. Né? Nós, cristãos, não podemos fazer isso. Nós, espíritas cristãos, não podemos fazer isso. Quando você ajuda, você vira a página, esquece que ajudou. Até porque se a gente pensa no Cristo, né, como um importante. ser tão evoluído, conhecedor da humanidade como ele conhecia, né, tão intimamente, ele não teria vindo, né? Porque ele já sabia que ele não ia receber dentro da imensidão do que é receber para um ser tão, né, benéfico, misericordioso, ele na Terra ele não recebeu quase nada, né? Ele foi sacrificado de forma brutal, com quase zero de reconhecimento do que ele estava fazendo pela humanidade, né? Por cada um dos seres ali, porque muitos tinham recebido já dele alguma benesse, né? Algum conforto ou mesmo uma cura, né? Enfim, acho que a gente ter o Cristo como parâmetro é caminho e verdade e vida mesmo para nossa existência. Então, a caridade que gera publicidade não é caridade, é autopromoção e oportunismo. Guardem bem isso. Vou passar aqui um vídeo. André, tenta compartilhar de novo a tela. Sei. Porque eu não apareceu, tentei... Não, e eu não quis atrapalhar, você estava num raciocínio tão lindo, tudo muito bem explicado, que eu não quis te atrapalhar. Mas se quiser para apresentar o vídeo de novo, pode aí tentar compartilhar. Eu saio, tá então, e compartilho. Compartilha de novo aí a tela. Tá. Deixa eu ver como é que eu faço. Você está vendo aqui? Está vendo a tela? Não? Não, estou vendo você, estou vendo a gente aqui. Então, vou ver se eu compartilho aqui. Isso, para a gente ver seu vídeo. Tentar mais uma vezinha aí que... Compartilhou? Oi, tá perfeito. Mas eu não estou vendo aqui a minha apresentação. Eu não estou vendo a minha apresentação. Deixa eu buscar ela lá. Só coloca a sua apresentação, porque está compartilhando tela, você está me vendo aí. Isso. Perfeito. Acho que agora ela vai aparecer direitinho. Isso, Apareceu? Perfeito. Tá. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui.
Tá vendo? Sim, perfeito. Apareceu? Fazer o bem sem ostentação, aí um videozinho agora, né? Vendedor de bala. Vê só se você consegue aumentar o áudio aí pra gente. Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma Isso aí. bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho para te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso. Que coisa feia. Já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara? De que você tá falando? Mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor, irmão, tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão. Já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele. Querido, olha só, você está invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada, não. Valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, seu comerciante. Não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Estaria incentivando a sua ociosidade. Eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então, olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai. Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade e Não Salvação, vai. Não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Você tá parecendo um mendigo. Mas eu não sou mendigo. Já sei. Vem cá. Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada no chão para sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Vai caçar um trabalho, vai. Então, vocês observam... Tá vendo, Adriana? Continua a ver? Hein, Adriana? Perfeitamente, foi ótimo o vídeo. Esse canal é muito bom, muito bom, né? O humor deles é muito bom, né? Eu achei foi muito ilustrativo pelo que nós estamos falando até agora, né? Agora, outra pergunta. Como Jesus nos ensina nessa passagem a fazer o bem sem ostentação, né? Ele atendeu de imediato o leproso, curou o leproso e recomendou que ele guardasse silêncio, né? O leproso, eu acredito que ele guardou silêncio. E ele foi, então, avisar, né, ao sacerdote, né? Se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso se apresentasse ao sacerdote? Porque, naquela época, os leprosos eles eram totalmente afastados do convívio social, vocês sabem disso, né? Sim. Havia, naquela época, uma necessidade de, quando caso o leproso se curasse, que era a raridade, porque não tinha recurso médico, medicamentoso, diferente de hoje. Hoje a lepra é praticamente curada. Já existe esse recurso. Antigamente não tinha isso. Então, Jesus mandou que o leproso fosse para o templo e avisasse o sacerdote para ele ser inserido de novo no convívio social. Olha só que gentileza de Jesus. Ele, além de curar, pediu silêncio e ordenou que ele fosse avisar o sacerdote para inserir este leproso de novo na sociedade. Vale lembrar, vocês sabem, isso que eu ia falar, hanseníase, né? Hoje em dia nem se fala lepra por causa do termo meio pejorativo, né? A hanseníase, ela é hoje um termo técnico, né? E é uma doença realmente ingrata, né? Até pouco tempo se morria muita gente deformado. Aqui temos alguns exemplos, né? Hoje, você como médico pode dizer que hoje é pouco, porque realmente eu hoje nunca vi. Não se vê, não se vê mais essas lepras avançadas, porque hoje tem muito recurso, né, Adriana? Medicamentoso. Mas parece Mas que no passado, alguém me disse que
ainda tem algum centro aqui no centro, que eu digo, algum lugar especializado aqui no Brasil com poucas pessoas que atendem essas pessoas. Eu não... Isso. Tem aqui, em Volta Redonda, tem o Centro de Tratamento de Doenças Transmissíveis, né? Que ainda tem alguns leprosos, mas nas formas mais brandas, né? Aqui tem 3 tipos de hanseníase. A borderline, que é essa primeira aqui, olha, a tuberculoide, que ela dá manchas brancas, né? E essa aqui é a lepromatosa. Provavelmente, esse leproso, que é o Barzillai, né, de Genezaré, que era o leproso que provavelmente ele tinha essa lepra lepromatosa, que é a mais grave. O indivíduo apresenta esquílulas, a pessoa vai perdendo partes do corpo, vai caindo, né? Ele vai ficando deformado e dando mau cheiro, porque o processo da necrose, da morte do tecido, é uma constante nessas doenças. E, nesse caso, não tinha como mesmo se esconder, né? Não tinha como... Não tinha. E esses leprosos, na antiguidade, eles viviam em cavernas. Quando eles tinham que ir para a cidade, eles tinham que cobrir o rosto, usavam um sino, tipo uma sineta, né? Para fazer um barulho e para as pessoas afastarem, porque ele ia passar na rua. Interessante isso. Eles eram totalmente alijados do convívio social. Aqui é a distribuição da lepra no mundo, nós não vamos nos estender, mas eu queria contar, para encerrar a nossa palestra de hoje, essa linda história que está no livro Contos e Apólogos, que foi ditado pelo irmão X ao Chico Xavier, intitulado A Esmola da Compaixão, que finaliza bem a nossa palestra, mostrando como a caridade do silêncio e a ajuda é importante perante Jesus. De portas abertas ao serviço da caridade, a Casa dos Apóstolos em Jerusalém, que também era chamada Casa do Caminho, vivia repleta um rumoroso tumulto. Então, ali, os cristãos atendiam doentes desiludidos, que vinham rogar esperança, pessoas velhinhas sem consolo, que suplicavam abrigo, mulheres pálidas, anêmicas, traziam muitas vezes nos braços crianças aleijadas, com defeitos ao nascer. E, de quando em quando, apareciam grupos de irmãos generosos que chegavam da via pública acompanhando alienados mentais, para que ali recolhesse o benefício da prece. Então, a Casa dos Apóstolos era uma casa do caminho. É como se fosse um hospital de atendimento espiritual, de acolhimento para aquelas pessoas que sofriam, tanto do ponto de vista social, físico, como do ponto de vista mental e espiritual. Numa sala pequena da Casa do Caminho, o apóstolo Simão Pedro atendia prestimoso. Mas Simão Pedro estava cansado, já apresentava cansaço físico, talvez pelas desilusões que ele estava tendo com as hipocrisias do mundo, com a perseguição aos cristãos. Então, naquela tarde de sábado, o antigo pescador estava muito irritado e fadigado. E isso se via pelas expressões de exclamação, de amargura, em que não podia conter. Né? Imagine a gente trabalhando muito, irritado, né? Desiludido com as coisas, e a gente tratando mal a quem a gente estivesse atendendo. É isso que estava acontecendo com Pedro naquela tarde de um sábado. Muito irritado, fadigado, desiludido e com cansaço físico. Então, vocês vão ver o que aconteceu. Ele falando para o Zenon era um companheiro que o ajudava. Está vendo, Zenon, aquele homem que vem lá, olha,
de braços secos e distendidos. Sabe quem aquele é, Zenon? Aquele é Roboão, lembra dele? Aquele que espancava a própria mãe, bebia, tomava todas, chegava em casa e espancava a mão. Não é justo que sofra agora as consequências? Olha a fustigação. A pessoa está num ambiente de auxílio e começa a fustigar, a falar em público, bem, num som bem alto, os defeitos daquela pessoa que vem pedir o auxílio. E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Simão Pedro chegava a dispensar a pessoa. Não vou te atender, não. Você bebeu todas, espancava a mãe, agora que você sofra, meu filho. Era assim a reação de Pedro. Logo após, indicando ainda para Zenon, uma feridenta mulher, uma mulher que chegou cheia de feridas, exclamou dessa vez encolerizado: que procuras aqui na casa do caminho? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que você espancava até a morte. Fora daqui, fora daqui. E expulsou aquela mulher que precisava do auxílio naquela tarde. Depois, bradou por um velho paralítico: você não tem vergonha de vir aqui ser assistido no pouso na casa do Senhor, quando você explorava as viúvas? Tuas arcas transbordavam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas e muitas horas, Simão Pedro fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra com palavras candentes e incisivas as deficiências e os erros de quanto lhes vinham suplicar reconforto. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. O compartimento agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, o recém-chegado silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docemente, como aquela pessoa que nos toca por trás, né? Ele tocou Pedro, talvez pelo ombro. O conturbado discípulo, sem virar, clamou impossível: quem és tu que chega a estas horas, quando o dia do trabalho terminou? Já acabamos já o atendimento. E porque o desconhecido não respondesse, de costa ainda Pedro, com inflexão de censura: vamos, 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 fala para mim o que você quer. Havia-te sem demora, diz depressa a que vens. Nesse instante, porém, Pedro deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam vivos os rubros sinais dos cravos da cruz. E, ansioso, ele encontrou naquele estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, chorou, gemeu aflito: Senhor Jesus, que pretendes do teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, em espírito, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou para Pedro em voz triste: Pedro,
Lembra de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te, mais uma vez, Pedro, paciência para esses filhos de minha esperança. Tenha para com eles, faça para com eles a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas e chorou compulsivamente por alguns minutos. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar aquele visitante querido, no aposento agora somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Magnífica história essa. Perfeito, emocionou. Remontando ao que Kardec nos ensinou, que os espíritos nos ensinaram. Fora da caridade não há salvação. Não vamos dar um passo na nossa evolução espiritual se não praticarmos o bem, em forma de perdão, de benevolência para todos e, sobretudo, sermos indulgentes. Nós não temos ideia da defesa que existe em torno de nós quando nós praticamos a caridade. O amparo que nós recebemos do mundo espiritual quando praticamos o bem, quando auxiliamos, quando matamos uma fome, quando falamos uma palavra amiga, quando damos um conselho, quando fazemos uma prece para alguém necessitado. Tudo isso nos fortalece e nos torna a nossa defesa espiritual mais intensa e aprimorada. Uma boa noite para todos. Que o Mestre Jesus nos proteja, nos ajude e nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, doutor André. Foi maravilhoso. Eu acho que esse final agora foi... Se você quiser, pode terminar de compartilhar, parar de compartilhar para a gente, interromper aí o compartilhamento que a gente se vê. Foi praticamente uma oração. Eu me emocionei muito agora com essa sua última leitura. Eu espero que o pessoal que acompanha, né, as lives, os nossos vídeos gravados, eles possam também se emocionar, aprender muito com essa palestra, com esse estudo, porque foi muito bom mesmo. Eu te agradeço, dou boa noite para todos nesse momento, agradecendo aí a paciência, a participação, que continuem acompanhando as nossas lives às segundas-feiras. A casa também tem disponibilizado outros estudos, né? Isso, perfeito. A casa também tem disponibilizado outros estudos, né, para gente. Então, quem quiser entrar em contato, entrar as páginas, né, do centro, Facebook, no YouTube também tem algumas informações. Fiquem à vontade. E eu vou falar mais uma coisa, que vocês querendo, como hoje não foi ao vivo, vocês querendo fazer algum comentário, fazer alguma participação depois lá no vídeo, por favor, participem, comentem, que depois alguém da casa, um dos palestrantes ou dos facilitadores que a gente tem dentro do Centro do André Luiz, a gente passa lá e dá uma respondida, dá um alô também, né? E também, às vezes, saber mais informação sobre aonde o Dr. André Luiz acaba dando a sua colaboração, fazendo as suas palestras, que aí a gente corre atrás para informar para vocês também. É isso. Muito obrigado, viu, Adriana? Agradeço ao Centro Espírita André Luiz
mais essa oportunidade. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite para todos.